E então, antes desse do final de semana do retiro, eu tinha pregado uma palavra chamada Usando os Olhos de Deus, falando sobre como é importante nos enxergarmos como Deus nos enxerga. E eu citei 3 pontos de quais nós deveríamos aprender a ver como Deus vê. Naquela mensagem eu falei sobre a importância de vermos como Deus vê, e hoje eu quero falar sobre os 3 pontos que eu citei naquela mensagem. Eu falei que ia ter uma continuação, eu quero ver se eu consigo ensinar alguma coisa para você em cima disso. Então, todos precisamos ter os olhos iluminados, ou seja, ter uma revelação pessoal de quem Jesus Cristo é. Nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus é, e Jesus é a graça de Deus. E só o Espírito Santo pode iluminar e abrir os nossos olhos para isso. Então nós lembrando, nós precisamos ver como Deus vê, nós precisamos ver como Ele me vê, ver o que eu faço, como Ele vê o que eu faço e ver como Ele vê o próximo. E todos precisamos ter os olhos iluminados para isso. Lembra quando Paulo caiu, teve um encontro com Jesus, os olhos dele foram iluminados por uma luz que só Jesus pode ter, só Jesus tem a capacidade de iluminar os nossos olhos. E então ele começou a ver toda a vida dele de uma forma diferente, depois de ter os seus olhos iluminados por Jesus Cristo. Então todos nós precisamos ter os nossos olhos iluminados dessa maneira, para que possamos ver as nossas vidas de uma forma diferente. E Filipenses 3, capítulo 3, versículos 8 e 9 diz o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Todo conhecimento natural, humano, sabedoria terrena, sabedoria dessa terra, Paulo está falando aqui, eu considero tudo que eu posso ter aqui como lixo, como perda, como algo que não tem valor, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, conhecer a Jesus Cristo é muito mais importante do que qualquer outro conhecimento que você pode tentar adquirir na terra, por sabedoria humana. Não existe conhecimento maior do que um conhecimento que você recebeu de quem é Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, ou seja, larguei todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. E essa é uma das frases mais espetaculares que você pode ter. Você tem que desejar isso aqui. Coloque no seu coração: eu quero conhecer a Cristo a ponto de ser encontrado nele. Onde está o Rômulo? Cadê Cristo? Está lá, pode ir lá, o Rômulo está lá. Entende isso? Onde está o João? Está lá, Cristo está lá. Ser encontrado nele. Sabe quando falam assim, onde está fulano e ele trabalha lá na parte de manutenção da empresa? Vai lá na sala de manutenção, você vai encontrar ele lá. Ou seja, eu quero encontrar o Rômulo. Procure Cristo que você vai encontrar o Rômulo. E ser encontrado nele. Eu quero conhecer a Cristo a ponto de ser encontrado nele, somente nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Por isso o título dessa mensagem hoje é Usando os Olhos de Deus, parte 2. Nunca achei que eu faria assim, parte 2. Acho que sábado que vem eu vou fazer a parte 3. Mas abra o seu coração a partir de agora, você vai ver seus olhos sendo iluminados por Cristo Jesus. Vamos considerar tudo aquilo que conhecemos como perda, tudo aquilo que temos como verdade sobre a nossa vida, que não é uma verdade, é um sofisma, é uma mentira. Deixar de lado todos os pensamentos, toda arrogância, todo orgulho, nos focar nas verdades de Jesus, de Deus a nosso respeito, e ter os nossos olhos iluminados a respeito de quem somos e usarmos os olhos de Deus. Então, primeiro ponto, como Deus me vê? Como Deus me vê? Deus me vê através de Cristo Jesus. De nenhuma outra forma. Se Deus olhasse para você fora de Cristo Jesus, você seria algo que não poderia ter comunhão com Deus, não poderia estar em Cristo, você estaria em necessidades, você estaria em doenças, você estaria em sofrimento, você estaria debaixo de condenação, você estaria debaixo da morte, você estaria debaixo da lei, você teria vários problemas. Mas porque Jesus Cristo veio e morreu por nós, quando Deus olha para nós, Ele nos vê através de Jesus.
É como se ele colocasse um óculos chamado Jesus e olhasse para todos nós. Agora sim a humanidade tem um novo começo, se torna uma nova criação, porque ele vê a humanidade através de Cristo Jesus. Ele vê a humanidade através da graça, pela graça. Ou seja, sem contabilizar o pecado. Ele me vê puro, ele me vê santo, ele me vê perfeito. Muitos de nós temos dificuldades em receber essa verdade porque nós estamos olhando aquilo que fizemos de errado hoje de manhã. Mas Deus, quando olha para você, Ele não vê o que você fez de errado hoje de manhã. Ele te vê puro, Ele te vê santo, Ele te vê perfeito. Porque Ele olha para você através de Jesus, através da graça. Ele me permite, pelo conhecimento de Cristo, me identificar com Jesus, ao ponto de sermos encontrados apenas nele. Ao conhecer Cristo Jesus, misturar fé nessa verdade, Ele me permite me identificar. Ou seja, Ele me permite dizer que a obra de Jesus é a minha obra. Que aquilo que Ele fez, eu estava incluído, eu estava incluso naquilo que Ele fez. Ele me permite falar que a morte de cruz de Jesus é a minha morte de cruz. A ressurreição de Jesus é a minha ressurreição. E assim Ele me vê através das lentes dos óculos chamados Jesus Cristo, para que possamos ser encontrados apenas nele. Só que eu preciso mudar a minha forma de ver. Eu preciso considerar os pensamentos que tenho a meu respeito como esterco e como perda e começar a considerar os pensamentos que Deus tem a meu respeito, o que Ele vê em mim. Então eu preciso me ver assim também em Cristo. Quantos de vocês sabem que Jesus já morreu, já ressuscitou e já foi glorificado? Você sabe disso? Ou seja, nós podemos nos identificar, nos incluir nessa verdade. Significando que se Ele já morreu, isso significa que Ele já levou todas as consequências do pecado. Ele pagou a dívida e hoje você é santo. Se Cristo Jesus morreu, é porque Ele tomou o pecado do mundo sobre Ele, para que Ele pudesse morrer. E Ele fazendo isso, significa que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não que lavou, não que escondeu, não que Ele tirou o pecado do mundo. E nós precisamos nos ver dentro dessa verdade, concordar com Ele e saber que nós somos santos. Não é pelo que fazemos, mas é pelo que Ele fez, nós podemos declarar que somos santos. Se Ele já morreu, é porque Ele levou os pecados da humanidade. Não teria como Jesus, um homem perfeito, morrer, a morte não teria domínio sobre Ele, se Ele não tivesse assumido o seu e o meu pecado sobre Ele. E Ele, ao assumir os nossos pecados, Ele disse: agora eu morro, e se eu morrer, eu levo os pecados de vocês comigo, para que vocês possam se ver santos, limpos, purificados. Purificados. Você já se sentiu sujo por ter feito algo errado? Essa sensação não vem de Deus para você. Essa é a sensação da condenação, da morte, do medo da condenação. Não é Deus falando com você. Deus está falando assim: não importa o que você faça, eu continuo te vendo como meu filho. Esse é o pensamento de Deus. Esse é o pensamento de Deus a seu respeito. Se Ele morreu, isso significa que Ele pagou a dívida que nós tínhamos. E agora nós podemos viver a vida em santidade. Se Ele já ressuscitou, isso significa que não podemos ser mais condenados pelo pecado. Nós somos justos. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Se Jesus tivesse ficado morto, alguém ainda poderia tentar acusar a gente pelos nossos pecados. Porque isso diria que Ele não venceu a morte, ou Ele morreu justamente. Ele merecia a morte. Então Ele não poderia ter pago a sua dívida. Mas se Ele ressuscitou, a sua fé se torna útil. E você tem salvação em Cristo Jesus. O versículo de Romanos 4:25 diz o seguinte: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado por causa da nossa justificação.
Não foi a ressurreição dele que nos fez justos, mas por ter pago a dívida e para que provássemos que nos tornamos justos, ele ressuscitou. A ressurreição dele é a garantia de que nós fomos justificados, que a dívida foi paga. E se ele pagou a dívida, se ele ressuscitou, isso significa que não temos mais condenação. Não tem como alguém te condenar por uma dívida que foi paga, tem? Isso é muito simples. Você devia R$1.000, alguém podia cobrar de você os R$1.000. Você pagou os R$1.000, ninguém mais pode te condenar por ter devido aqueles R$1.000, não é verdade? Ou seja, não existe mais condenação sobre nós porque Jesus Cristo morreu e ao ressuscitar ele trouxe o comprovante de que a dívida foi paga de fato. E agora não existe mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você. Não existe mais condenação sobre as nossas vidas, nós somos justos, declarados justos. Ou seja, se ele morreu, nós somos declarados santos porque ele tirou o pecado. Se ele ressuscitou, nós somos declarados justos porque ele trouxe o comprovante de que não existe condenação sobre as nossas vidas. Como Deus nos vê? Santos, justos. Como Deus nos vê? Glorificados em Cristo Jesus. Se ele foi glorificado, isso significa que temos propósito, somos filhos, reis e sacerdotes. Cristo ter sido glorificado significa que ele foi assunto aos céus e se assentou à direita de Deus. Recebeu o nome que está acima de todo nome e hoje ele governa a partir da destra de Deus. Ele recebeu a glória que Deus quis dar para ele. Ele recebeu isso. E por isso que em Romanos 8, 28 a 30 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos perdoou, justificou e nos glorificou juntamente com Ele e nos chamou de Filho de Deus. O versículo diz que Jesus fez o que fez para que nós hoje, pela fé, pudéssemos ser chamados também de filhos de Deus. Ele era o primogênito. Ele era o Filho unigênito de Deus. E a partir do momento em que alguém creu na obra dele, hoje ele é o Filho primogênito de Deus. Ou seja, Deus tem mais filhos agora. Nós nos identificamos com ele nisso e nós recebemos uma posição em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Se ele foi glorificado, isso significa que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você tem a compreensão do que isso tudo significa? Você é um filho de Deus. Muitos se ficariam felizes, aquele exemplo antigo, mas que funciona. Se você descobrisse hoje que você é filho do Bill Gates, você ficaria feliz, porque você saberia o tamanho da herança que existe, por ser filho do Bill Gates. Mas quando eu falo para você que você é filho de Deus, a diferença que existe nisso. Deus é aquele que criou o universo, Deus é aquele que era, sempre será. Deus é pai de amor, um amor incondicional. Ele é alguém que tem uma herança para compartilhar com você. Deus é muito superior ao que nós entendemos de herança. Ele pode nos dar muito mais e nos suprir com muito mais. E nós sabemos que somos filho dele. Nós estamos assentados em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E se ele foi glorificado, nós também fomos. Nós também fomos. Como isso se aplica na minha vida, Rômulo? Eu estou entendendo você falar essas coisas, mas eu quero saber como que isso se aplica na minha vida. De algumas formas. Autoridade sobre a necessidade. Autoridade sobre a morte. O aperfeiçoamento no amor de Deus. Tudo isso passa a ser parte de você. Eu gosto do exemplo que o Pio dá, e eu quero repetir aqui. Se nós estamos em Cristo Jesus, e nós nos vemos em Cristo Jesus, nós fomos
né, lavados no nosso pecado, não existe condenação, fomos justificados, colocados em uma posição de filhos, nós estamos assentados, glorificados com Ele, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né, se nós estamos lá, nós somos como Ele é. Nós podemos nos identificar com tudo que Ele tem. E o exemplo que o pastor Pio ele usa, e eu gosto, você consegue ver Jesus Cristo doente? Você consegue ver Jesus doente? Sim ou não? Não. Então você também não pode se ver doente. Você consegue ver Jesus Cristo devendo? Então você também não pode se ver devendo. Você consegue ver Jesus Cristo com qualquer tipo de necessidade? Tem alguns lá que estão me acompanhando, vou pregar só para vocês. A gente não consegue ver Jesus, mas a gente consegue nos ver com essas coisas. Porque nós ainda não estamos olhando para nós mesmos como Deus nos vê. Mas Ele nos deu a liberdade de olharmos para nós mesmos como Ele nos vê. Nós podemos concordar com a maneira como Ele nos vê. E nós não precisamos nos ver doentes, em dívidas, com necessidades. Então nós não precisamos, nós podemos parar. Não dá para ver nenhum tipo de necessidade em nós também. Nós precisamos nos ver como Ele nos vê. Nós temos autoridade sobre as necessidades. Porque nós estamos nele, nós nos identificamos com Ele. Ele nos vê como Jesus é. Se Deus te vê pela graça em Cristo Jesus, significa que Ele te vê santo, justo e com um propósito. Uma outra forma de aplicar o que nós estávamos falando você consegue ver Cristo mentindo, trapaceando, viciado, assistindo pornografia, se masturbando? Não. Então não se veja assim também. Mas eu não consigo parar. Pare de se ver como um viciado. Sabe, pare de se ver como alguém que está vendo pornografia. Comece a se ver como Deus vê você. Não é por isso que em Tito 2:11 a Bíblia diz que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Porque ela nos ensina a ver como Deus nos vê. E isso faz com que a gente possa renunciar às coisas que não estão de acordo com aquilo que Ele vê. É muito edificante isso que eu quero passar para vocês hoje, porque ela nos ensina a ver como Jesus nos vê em Cristo Jesus. Algumas pessoas acham, deixa eu ler isso aqui para ficar bem certinho. Não ache que a graça é liberdade para ser escravo do pecado. Algumas pessoas acharam que, a graça me libertou da lei. E agora eu posso fazer o que eu quero, inclusive ser escravo do pecado. Mas a graça é o contrário, ela te libertou do pecado. E por isso que a lei não tem domínio sobre você. Então não confunda a graça com a libertinagem, não faça isso. Não faça isso. Não ache que graça é liberdade para ser escravo do pecado. Algumas pessoas acham que a graça é a liberdade da lei. E agora que Jesus me livrou da lei, eu posso pecar. Mas é o contrário, a graça é a liberdade do pecado. E por não ter pecado, é que a lei não tem domínio sobre mim. Ela não pode mais me condenar. Vocês entendem isso? Eu posso ouvir um amém? Vocês podem acordar um pouco. Deus me vê em Cristo Jesus, santo, justo, rei, perfeito, filho, com propósito. 1 João 4,17 diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo, essa é uma verdade sobre a sua vida. Neste mundo, é difícil falar isso, somos como Ele. Meu Deus, essa é a melhor notícia que você pode ouvir na sua vida. Nós somos como Jesus. Deus. Autoridade sobre todas as coisas, governando, reinando.
Não existe notícia melhor do que essa. Nós somos como Ele. Se ver em Cristo Jesus é saber que somos definidos pela verdade que está nele. Ver como Deus me vê é saber que as verdades contidas em Cristo Jesus me definem. Nada mais define você, apenas as verdades contidas em Cristo Jesus. Você é como Ele é. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus santo, perfeito, justo, reto, com um propósito. Não deixe que o diabo tente definir você. Não deixe que as suas atitudes, os seus erros tentem definir você. Não deixe que os seus acertos tentem definir você. As únicas coisas que podem definir você, a única coisa que pode definir você é Jesus Cristo. Porque neste mundo nós somos como Ele. Nós somos como Ele é. Por isso o meu segundo ponto é como Deus vê aquilo que faço. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas como Deus vê aquilo que faço. De duas formas, obras mortas e obras vivas. Ou o que você faz é morto, falido, ou o que você faz é vivo. Como que eu sei se o que eu faço é morto, o que eu faço é morto, ou como o que eu faço é vivo? Romanos 4, do 1 ao 5 diz o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Obras mortas são aquelas que você faz confiante em sua força, na sua justiça própria, esperando receber pelo que faz. O homem que trabalha esperando receber pelo que faz, ele não está recebendo favor, ele está recebendo uma dívida, porque ele fez e agora ele merece receber. Agora, obras vivas são boas obras, são aquelas feitas com fé na justiça de Deus, realizadas porque recebemos e não para receber. Deus vê dessas duas formas. Ou você está fazendo, tentando conquistar no seu braço, tentando fazer por merecer, tentando mostrar que você é capaz, ou você recebeu de Deus e está fazendo com aquilo que recebeu alguma coisa produtiva, com propósito. Essa é a diferença. Efésios 2, do 8 ao 10 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês. Você não é salvo pelas suas obras, isso não vem de vocês, é pela fé, é dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Você não consegue pelas suas obras ser salvo, não tem como, não existe um outro caminho, Jesus é o caminho, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Não por obras, mas para as boas obras. Percebe isso? Se você tenta fazer para a sua salvação, você está tentando fazer por obras. Mas não é por obras que somos salvos. Nós recebemos a salvação, nós recebemos toda a boa dádiva, nós recebemos a justiça de Deus em nossas vidas. E agora nós fomos feitura em Cristo Jesus, nós somos uma nova criação para as boas obras. Ou seja, existe um propósito em ser chamado filho de Deus. Não é só abrir a geladeira e pegar o que quiser. Existe um propósito em ser chamado filho de Deus. Essa é a parte gostosa do seu relacionamento com o Pai. Mas tá, e você você está na vida fazendo o quê? Querendo tudo para você, receber tudo que o Pai pode te dar? Mas é para as boas obras, existe um propósito em ser chamado filho de Deus. Você só encontra propósito no que faz, quando o que você faz parte do conhecimento que Deus tem de quem você é. Eu também estou tentando entender ainda. Você só encontra propósito no que faz. Você só encontra propósito no que faz, quando o que você faz parte do conhecimento que você tem de quem é. Primeiro, Ele nos fez filhos. Primeiro, Ele nos fez criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para depois fazermos obras.
Pegaram? Não. Jesus era chamado Filho de Deus. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda, até que ele foi batizado por João Batista. Ele sai do batismo ali das águas, a pombinha desce sobre ele, vem uma voz dos céus e diz assim: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus ali, ele teve 100% de certeza: eu sou Filho de Deus, agora eu posso começar meu ministério. Você só faz algo com propósito quando você faz a partir daquilo que você sabe quem é. Do conhecimento de que você sabe de quem é. Somos criação realizada em Cristo. Ou seja, acabamos de ver vários pontos que somos justos, somos santos, somos perfeitos, porque estamos em Cristo, somos encontrados nele. Quando nós compreendemos isso, como Deus me vê, a partir daqui eu realizo boas obras. Se eu estou fazendo algumas obras sem essa compreensão, são obras mortas. Deus não contabiliza esses dias. Agora, quando eu faço a partir do conhecimento de quem eu sou em Cristo Jesus, isso são boas obras. Isso estabelece o reino de Deus. Somos criação de Deus realizada em Cristo, por isso fazemos boas obras com uma direção. Toda boa obra tem propósito, por isso Ele vê o que fazemos com propósito. Agora preste atenção nisso, muitos de vocês têm dúvidas sobre isso. Propósito é algo maior do que nós mesmos. É algo que Deus vê em nós. É algo que você vive de acordo com Ele e não de acordo com o que você quer. Você se sujeita ao propósito por amor àquele que te amou. Você, embora sendo livre, se faz servo de todos. Isso é vida com propósito. Propósito é algo que você realiza com dons e talentos que Deus depositou na sua vida. Precisamos entender isso. Todos nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Ser filho de Deus não é profissão. Propósito não é profissão. Ah, meu propósito é ser um engenheiro. Tá, se formou e agora? Meu propósito é ser mãe. Tá, teve um filho e agora? Sabe, é muito curto, não é assim. Todos nós fomos chamados para ser filhos de Deus, e ser filho de Deus não é profissão. Filho de Deus é quem você é. Agora, a ferramenta que você vai escolher é problema seu. Eu vou ser filho de Deus sendo engenheiro, eu vou ser filho de Deus sendo médico, eu vou ser filho de Deus sendo mãe. O problema é seu, você que escolhe. É você que escolhe. Essas coisas não vão definir você. Paulo queria ir pregar em Roma. Existiam várias formas de ir pregar em Roma. Ele decide ser preso. Foi de graça. Chegou lá, colocaram ele direto diante esqueci o nome do cara, do imperador lá, e ainda colocaram o rei Agripa lá junto com ele. Pronto, por ser um preso condenado, sendo condenado, ele pôde falar do amor de Jesus para duas pessoas muito importantes da época. A ferramenta de como você vai escolher para ser filho, né? O que você vai fazer sendo filho, é problema seu, você decide. Sabe, tira esse nó da tua cabeça de que você, essa pressão, né? Não é assim que funciona. Você escolhe se você vai ser filho de Deus na economia, na educação, na política, nas artes, nos esportes, enfim, política, sei lá se já falei, entretenimento. Você escolhe. Mas você foi chamado para ser filho de Deus. Aonde você estiver, seja aquilo que você é em Cristo Jesus. Esqueça a ideia de que para ser crente você tem que ser pastor. Já viu isso? O jovem começa a gostar da vida com Deus.
Aí, de repente, ele não gosta nada de ficar aqui fazendo o que eu faço, por exemplo. Não bate com o perfil dele, ele não gosta disso. Mas ele acha que ele tem que ser um pastor, porque ele gosta das coisas de Deus. Não, você é filho de Deus e pode fazer o que você gosta. Você não precisa ser pastor. Entendeu? Goste das coisas de Deus, ame a Deus assim como Ele te ama, mas lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá onde você está. Tira esse nó de que só porque você gosta das coisas de Deus, talvez, agora eu tenho que ser um pastor. Não, não é assim. Você pode colaborar na igreja, sendo um apacentador, ajudando algumas pessoas talvez, fazer um pouquinho a mais, mas seja filho de Deus lá onde você está. Lá no Egito, sabe, Moisés foi para o Egito, José foi para o Egito, já viu que todo mundo vai lá para o meio de onde está o inferno lá? Deus nunca escolhe alguém e separa ele, tira ele, já viu que Ele sempre envia? Então nós somos enviados, não somos feitos para ficar aqui, nós somos filhos de Deus em todas as áreas, nossa posição de filhos tem como finalidade propósito de boas obras. Vocês entendem? Vocês estão comigo? Está ajudando vocês? Para conhecer mais sobre esse assunto, faça History Makers. Vai transformar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Se eu falei 3 frases do curso aqui, você já tirou um peso das suas costas, já tirou um nó da tua cabeça. Imagina se você passar uma semana com a gente lá tendo aulas. O Espírito Santo vai transformar você em quem você verdadeiramente é. Amém? Então, após o culto, você pode fazer sua inscrição aqui no balcão do Connect. Não perca essa oportunidade. Faça agora que dá para parcelar, dá para... Gostaram da minha propaganda ou não? Terceiro ponto, como Deus vê o próximo. E isso aqui é o ápice da compreensão, eu acho que você tem que ter como filho de Deus. Como Deus vê o próximo. Aqui você começa a reinar em vida. É aqui que as coisas começam a fazer sentido. É aqui que as coisas, elas fluem, elas se manifestam. Como que Deus vê o próximo? Lembrando que nós temos que ver como Deus vê. Como que Deus vê o próximo? Deus vê o próximo assim como Ele me vê. Deus vê o próximo assim como Ele me vê. Jesus, quando foi morrer na cruz, depois. 2 Coríntios 5, 15 a 16. 2 Coríntios 5, 15 a 16. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Quê? Você ainda está pedindo para Deus ser o amuletinho para te dar a casa própria? O teu carro? Aqui está dizendo que Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para... mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Pegaram essa frase? De modo que, de agora em diante, nós que recebemos Cristo, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Aqui entra a mais profunda manifestação da vida cristã. Ao reconhecer o próximo, assim como Deus reconhece você, você é capaz de tomar atitudes de graça com relação a todos. E isso se chama amar. Isso se chama amar. Jesus Cristo, quando Ele estava lá, quando Ele veio, decidiu vir para morrer no nosso lugar, tal, tudo aquilo lá.
Ele não estava de olho nos nossos pecados e transgressões. Mas ele estava de olho em, eu os vejo como eu me vejo. Por isso eu vou morrer por eles, porque eles não estão vivendo como deveriam viver em mim. Ele não estava de olho na situação, ele estava de olho no propósito. Ele estava de olho na capacidade. Amém? Ou seja, ele via você já como ele se vê. Pensando, eu vou tirar eles da posição que eles não merecem, que eles não deveriam estar, e colocar eles na posição correta. Ou seja, eles estão vivendo algo que eles não deveriam estar vivendo, por isso vou ajudá-los. Porque existe neles o potencial de ser igual a mim. Meu Deus do céu. Por isso que aqui entra a mais profunda, mais manifestação da vida cristã. Quando você consegue ver o próximo, quando você consegue ver assim, alguém, assim como você se vê em Deus, assim como Deus vê você, como que Deus vê você? Santo, justo, perfeito, tudo aquilo que falamos, filho. Quando você olha para o outro daquela forma, se você vê que ele não está vivendo, está sofrendo, porque ele não está vivendo o máximo potencial dele, você toma uma atitude para ajudá-lo. Isso chama-se amar. Mateus 22, 39 diz, né? O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como você se ama? Conhecendo as verdades de Deus sobre você. E agora você pode amar o próximo conhecendo as verdades de Deus sobre você. Aí, aquela outra historinha que a gente escuta aí, né? Ok, você já fez algo, machucou alguém e foi sem querer? Quantos de vocês já fizeram algo e foi sem querer? Machucou alguém e foi sem querer? Duvido, todos tinham que levantar a mão aqui, eu acho. Né? Aí quando a pessoa fica brava com você, você fala, desculpa, foi sem querer. Não é verdade? Foi de sem querer, eu mereço o seu perdão, eu mereço a sua desculpa, foi sem querer. Mas de repente alguém faz algo contra você e fala assim, desculpa, foi sem querer. Aí não foi sem querer. Sem querer nada, eu sabia, você fazia tempo que você estava planejando isso aí. Entende o exemplo aqui? Assim como você se ama. Assim como você se vê. Se foi sem querer para você, pode ter sido sem querer para ele também. Essa é a diferença. Começar a ver as pessoas como Deus vê você. Faz com que você viva a mais sublime e perfeita vida cristã que existe. De serviço, amor, entrega, propósito, confiança no próximo. Se entregar, se mostrar, se revelar a eles como Jesus verdadeiramente é. Da mesma forma que você recebeu o perdão, eles receberam perdão. Da mesma forma que você foi justificado, ele foi justificado. Da mesma forma que você está em Cristo Jesus, eles estão em Cristo Jesus. Por isso, que a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, mas consideramos a todos com os olhos de Deus. Usamos os olhos de Deus para ver a todos, para ver o próximo também. Esse é a perfeição da vida cristã. Poder viver a sua vida por eles. Propósito é você negar você mesmo para você poder abençoar os outros. Deus te ensinou a ver você como Ele te vê, para que você possa ver aquilo que você faz da forma como Ele vê, para que você possa ver os outros da forma como Ele vê. E eles também são justos, perfeitos, retos, incríveis. São Cristo na terra.
Assim como Ele é, nós somos. Não eu sou, nós somos. Gostaria de pedir que vocês colocassem em pé. A única forma de vermos assim é se Deus abrir os olhos do nosso entendimento. É se Ele se revelar a nós. A única forma é se Ele abrir os olhos do nosso entendimento. Ele faz isso através do Espírito Santo de Deus. João 16:13 diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, Ele fala das coisas da verdade, Ele fala das coisas de Deus, Ele fala sobre Jesus. Nós aprendemos hoje que é muito importante nós nos vermos em Jesus, nós vemos o que fazemos em Jesus, nós vemos o próximo em Jesus. Mas eu posso ficar horas aqui tentando convencer você disso. Mas a única coisa que vai abrir os seus olhos de verdade é o encontro com o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho essa capacidade. Eu posso lançar sementes, eu posso falar sobre Ele, eu posso falar sobre as verdades de Deus, mas só o Espírito Santo nos convence. Nós temos que ter os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. E queridos, concordar com Deus, aceitar as verdades dele a seu respeito, é o que faz você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Ouvir de Deus que não existe condenação sobre você, de que Ele não te define pelos teus erros, mas pelo amor dele a seu respeito, isso faz você ter uma vida que vale a pena ser vivida. Ouvir de Deus de que os seus pecados e os seus erros já não são levados em conta. Mas tudo que Ele quer é olhar para você, ver você como uma pessoa justa, certa, correta, que possa ter comunhão com Ele. Tudo que Ele quer é chamar você de filho. Isso faz com que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Cristo Jesus nos ofereceu o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus. Cristo Jesus nos oferece uma vida de paz, de justiça, de alegria, de satisfação, de propósito. É Ele quem nos oferece tudo isso. E muitos de nós talvez a gente ainda não recebeu isso. A gente não recebeu essas verdades sobre nós. De que nossos pecados já foram apagados, perdoados. De que Ele tem uma vida nova para nós. Ele tem um novo começo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom